paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, juntamente com um grupo de irmãos, na nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Marco Gabarron, pastor auxiliar do pastor Milton Rodrigues de Souza, da Igreja Evangélica Missão Nacional. Hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa lição, que é sobre o livro de Juízes. Nós começamos na semana passada, lição de número 10, demos uma introdução acerca do livro de Juízes. Hoje nós vamos falar de dois juízes, Otiniel e Eude. Vamos falar sobre esses dois. Com isso, estamos concluindo a lição de hoje, a lição número 10. Tá bom? Como sempre fazemos, eu vou colocar aqui os slides para compartilhar com os irmãos, para que vocês acompanhem o resumo da lição, o resumo da revista, né? Dos assuntos que nós queremos abordar com vocês. Vou colocar aqui na tela, já está aqui aparecendo, né? Vou colocar o início do slide. A lição 10, como eu tinha falado, tá? Otiniel e Eude, a era dos juízes. Nosso texto-chave: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Já fizemos comentários sobre isso, né? Essa situação de, tipo, cada um faz o que bem entende, cada um é dono do seu nariz, eu faço o que eu quero. Então, era essa situação que Israel estava vivendo, está lá em Juízes 21, 25. Nós também falamos na semana passada do alvo da nossa lição, que, em primeiro lugar, saber o que a gente vai aprender, que é sobre o amor e a fidelidade de Deus nessa lição. Muito importante essa característica, né, nessa lição do livro de Juízes. Sentir que Deus sempre permanece fiel. Apesar das fraquezas, dos erros, Deus é fiel. Ainda que o povo dele seja falho e infiel, Deus sempre permanece fiel. E agir com fidelidade, né? Lembrando sempre que Deus é fiel. E que quando nós fizermos alguma coisa errada, como vimos com o povo de Israel, né, eles vão sofrer as consequências da infidelidade. E muitas serão dolorosas, né? Mas, apesar disso, não esquecermos que Deus é amor e fidelidade, e que Ele permanece fiel. Então, esse é o alvo que nós queremos alcançar e entender, né, nessa lição que nós estamos estudando. Então, o tópico 2, que é Otiniel, filho de Kenaz, está em Juízes capítulo 1, versículos de 12 a 14, e depois Juízes capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 11. E aí tem algumas características que eu listei aqui, conforme tem na nossa lição, e algumas coisas que eu acrescentei. Otiniel é sobrinho de Caleb. Está lá em Juízes capítulo 1, versículo 13. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz. Esse Kenaz é irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Tá? Isso foi o que ele prometeu, que quem conquistasse a cidade, então iria receber a sua filha Áquisa por mulher. E Otiniel foi aquele que conquistou a cidade, certo? Ele é da tribo de Judá, outra característica importante, né, que está na nossa lição, tá? E tem outro aspecto que também faz parte, né, da lição, é que é possível que ele tenha estado com Caleb quando ele conquistou a cidade de Hebrom, de onde expulsou os descendentes de Enaque. Tá? Então, Caleb recebeu, na hora que foram divididas, né, as terras, ele quis essa cidade. Tá? E ele teve que conquistar a cidade de Hebrom. Então, os estudiosos interpretam que possivelmente ele esteve junto com Caleb nessa batalha, né, onde ele expulsou os descendentes de Enaque. Esses descendentes de Enaque, na letra D aqui, ó, eram aqueles homens de grande estatura, que encheram de medo os espias quando foram enviados por Moisés. Lembram desse texto que já também falamos dele? Está lá em Números 13, 30. Moisés enviou os espias para
conhecer a terra de Canaã, e eles voltaram trazendo amostras da terra, frutos da terra, e também trazendo informações, né? Então, Josué e Caleb são aqueles que disseram, ó, como diz esse versículo, então Caleb fez calar o povo, o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso, tá? E ele, juntamente com Josué, foram contra a opinião daqueles outros 10 espias que ficaram com medo e influenciaram o povo. Por causa disso, o povo foi condenado a peregrinar 40 anos no deserto e morrer no deserto. Tá? Então, daquela geração, somente Josué e Caleb é que vão entrar na terra. Esses descendentes de Enaque habitavam a cidade de Hebron. E é esse momento aqui, ó, na letra E, Caleb já era idoso quando ele venceu esses descendentes de Enaque, que eram considerados gigantes. Tá? Então, mesmo idoso, né, ele ainda tinha força suficiente para guerrear e conquistar a cidade, que depois mudou o nome para Hebron. Tá? Então, interessante pensar nisso, que a gente pensa que chegando na idade a gente não serve para nada, a gente ainda tem condição de fazer alguma coisa, porque Josué mesmo, né, na velhice, ainda conseguiu conquistar aquela cidade que ele já conhecia, que há 40 anos antes, né, ele não pôde conquistar porque o povo não quis caminhar para a posse, para conquistar a terra, né? E agora, depois de 40 e alguns anos, ele chega lá e conquista aquela cidade, derrota os filhos de Enaque, né? Muito interessante. Parece que a fé de Caleb cooperou para a fé de Otiniel e também nos valores, né? Então, quais valores, né? A fidelidade, a aliança e nas promessas do Senhor. Então, esse aspecto de Caleb e Otiniel, que nós estamos vendo aqui no início da lição, nos faz pensar que esse compartilhamento de fé, esse compartilhar, esse exemplo, né? Se entendermos que Otiniel estava junto com Caleb, vendo ele agir, vendo ele batalhar, acompanhando a sua fé, e isso estava tendo uma influência na vida dele. Tá? Então, esse compartilhamento da fé, muito importante, porque nos dias de hoje nós vamos ver, ao término da lição, na nossa conclusão, esse aspecto que é muito importante. Nós, que somos mais velhos, que temos mais experiência, que vivemos, né, um tempo na fé, de passar e compartilhar a nossa vivência para com os outros nossos irmãos mais novos, os que estão se achegando agora. Dar a ele um exemplo de fé, um exemplo de coragem, um exemplo de determinação, isso é muito importante. Não só para os irmãos na igreja, né? Em casa, na família, tá? Porque isso é capaz de mudar o sentimento das pessoas. Tá? Juiz Otiniel. O opressor foi Cusã Risataim. Durante 8 anos ele oprimiu Israel, por causa que Israel errou, falhou, agiu de forma infiel, e aí veio o castigo sobre eles, através desse rei. Tá? E depois que Otiniel libertou o povo, ele julgou Israel durante 40 anos. Tá? Vamos falar sobre a tomada de Debir, que é o tópico 1 aqui desse segundo tópico, né? A tomada de Debir. Debir era conhecida como Kiriat Zefer, que significa cidade do livro. Tá? E essa cidade, Debir, não ficava muito distante de Hebron, a qual nós já falamos, né? Que Caleb conquistou. Caleb disse, né? Estou repetindo aquele versículo, né? Acerca da conquista da cidade. Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Zefer. Tá? E esse homem é Otiniel. Então ele tem uma experiência, né?
tanto da convivência com Caleb, quanto de luta, tá? E ele conquistou e ele teve direito a casar, né, a ficar com Axa, filha de Caleb. Na letra B, Otiniel aceitou o desafio e conquistou a cidade e recebeu Axa por esposo. Quem conquistou a cidade? A cidade foi Otiniel, filho de Kenaz. Kenaz, irmão de Caleb, era mais novo do que ele. Tá? Então, Otiniel era sobrinho, tá, de Caleb. Então, estamos aqui falando de uma situação em família. Segundo aspecto aqui, né, do nosso tópico 2, é a vitória sobre o opressor da Mesopotâmia, que é o agente, né, de Deus sobre Israel. Vai trazer sobre Israel a opressão e o castigo, por causa do quê? Da infidelidade do povo de Israel. Apesar das conquistas, Israel foi infiel a Deus. E aí teve as consequências. O texto de Juízes 3, de 5 a 7, como está aqui embaixo no pé do slide aqui, nos diz assim: os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos... Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos dele, e rendiam culto aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e aos postes da deusa Aserá. Então, essa é a situação, tá? E haveria de vir sobre eles o castigo. Eu coloquei aqui uma nota, tá? Que tem algumas explicações. Nota, tá? Os Baalaíns, isso é o plural de Baal. Então, eles estavam cultuando quem? O deus Baal. Eram cultuados para que a terra produzisse boas safras e os seus donos tivessem muitos filhos. Então, eles abandonaram a Deus e passaram a cultuar a Baal. Tá? A Será, ou poste ídolo, que é também uma outra forma, né, do nome dessa deusa, ela é a deusa da fertilidade. Ela é companheira de Baal. Ela é adorada pelos fenícios e pelos sírios, tá? Que também são vizinhos, né, do povo de Israel. Os fenícios ficavam na costa marítima e os sírios ficavam no norte, né? Bem acima ali das terras de Israel. Tá? Outro aspecto que é interessante, o culto cananeu incluía práticas proibidas, tais como a prostituição sacerdotal, ocorria no templo, tá? Sacrifício de crianças e a consulta aos mortos. Todas essas práticas que estão listadas aqui, elas são condenadas pela palavra de Deus. Deus já tinha dado ao povo dele, Israel, como está lá em Deuteronômio 18, de 9 a 13, eu coloquei o texto aqui, dizendo que eles não poderiam se envolver com essas práticas, porque isso era uma abominação, e Deus iria castigá-los por isso. Então, aqui nos diz, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Né? Texto muito claro, deixando para o povo de Israel toda a orientação do que eles não poderiam fazer,
que era se envolver e aprender com os costumes daqueles povos. Por isso que eles deveriam ser eliminados, eles seriam expulsos daquela terra. Mas o que aconteceu? O povo não foi totalmente expulso, parte desse povo ficou morando juntamente ali no meio do povo de Israel, e eles acabaram exercendo a sua influência sobre os israelitas, tá? E isso teve consequências graves para eles, tá? Em frente, o aspecto 2, a vitória, né, que Otiniel vai conquistar sobre o opressor da Mesopotâmia. Então, esse opressor, ele veio de longe, ele não era de perto, veio lá da Mesopotâmia, que fica bem para o norte, né, subindo para o norte, para o lado leste, né, onde hoje é o Iraque, tá? E Israel foi castigado por causa da sua infidelidade à aliança de Deus. Isso é, então, muito claro, né? Israel estava sofrendo, por quê? Por causa da sua infidelidade. Deus prometeu a ele, se vocês forem fiéis, vocês serão abençoados. Vocês vão crescer, vocês terão fartura, vocês vão comer o melhor da terra, vão desfrutar o melhor que eu tenho para vocês. Mas se vocês me desobedecerem, vocês também serão castigados. E aí Israel falhou e o castigo veio sobre o povo de Deus. Na letra C, então, por meio da opressão de nação estrangeira, tá? Juízes 3:8, que é o texto que está aqui, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim, que significa Cusã, de dupla perversidade, então, né, a cidade era uma cidade perversa, e eles sofreram durante 8 anos debaixo dessa opressão desse rei, tá? Porque o Senhor permitiu, quer dizer, Deus não quis aquilo, mas para que ele pudesse corrigir o seu povo, para que eles pudessem aprender a fidelidade, né? Aprender a tratar ao Senhor com fidelidade, eles tiveram que passar por essa situação de sofrimento e de dificuldades. Então, durante 8 anos eles sofreram, até que eles vão clamar ao Senhor. Em aflição, Israel clama ao Senhor. E aí ele levantou Otiniel para libertá-los. Parece muito com alguém que a gente conhece, né? Quando as coisas estão bem, a gente tipo que meio relaxa, fica sossegado, fica meio distante. Quando as coisas ficam difíceis, a gente começa então a clamar ao Senhor, né? Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me socorre, né? Vem aqui, me dá força, me dá ânimo, e assim por diante. Muitos irmãos são desta forma, e isso não pode ser dessa forma, né? Então o povo de Israel clamou, e o Senhor levantou então Otiniel. Então o que nos diz o texto de Juízes 3, de 10 a 11? Versículo 10 ao versículo 11. O Espírito do Senhor veio sobre ele, que nós já falamos na nossa introdução dessa lição, na semana passada, que o Espírito vinha sobre esses homens, capacitando-os para executar a tarefa para a qual o Senhor os havia chamado. E ele se tornou, então, juiz de Israel. Foi para a guerra. E o Senhor lhe entregou nas mãos o rei lá de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então ele foi lá longe, distante, lutou contra esse rei e venceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Tá? E aí veio um novo período. Otiniel julgou a Israel, restaurou os valores de Deus e os compromissos assumidos na aliança. E aí nós vamos ter aquela situação que eu já falei para os irmãos, que após a morte de Juiz, né, o povo voltava às suas práticas equivocadas, né? Eu coloquei aqui um mapa, é um pedaço do mapa, tá? É o norte das terras de Canaã, lá de Israel.
E aqui o número 1, ó, tem aqui, ó, juiz, número 1, ó, Otiniel. Ele lutou aqui em cima, onde ficavam as terras de Manassés, tá? Porque aqui, ó, é caminho já para a Síria, e na continuação, indo para o leste, você tem a região da Mesopotâmia, onde ficam os rios Tigre e o rio Eufrates. Então, foi nessa batalha aqui no norte de Israel que Otiniel lutou e trouxe o livramento para o povo de Israel. Vamos ver aqui a história de Israel para hoje. A fé e a confiança de Caleb nas promessas de Deus ajudaram Otiniel a confiar em Deus da mesma maneira. Aquilo que falamos, né, acerca de compartilhar, dar o exemplo para o outro que está aprendendo dos nossos valores, da nossa fé, da nossa confiança. Então, nossos valores e fé são contagiantes, assim como foi, no caso aqui, estamos propondo isso, né, de Caleb sobre a vida de Otiniel. Paulo compartilhava suas experiências com Jesus para ajudar a fé dos cristãos, a quem servia. Então, Paulo sempre trazia para os seus companheiros, né, e para as igrejas, essa sua fé e as suas experiências com Jesus. Eu coloquei aqui uma pequena parte, né, do texto de 2 Timóteo 3, o versículo 10, o que ele compartilhou com Timóteo. Ele diz assim, ó, ele está falando com Timóteo, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. Então, Paulo está pedindo que Timóteo copiasse todas essas qualidades que ele tinha na vida, que ele pudesse copiar, né, ser igual. Então, Paulo estava compartilhando com ele, né, a sua vivência, a sua experiência, a sua vida com Cristo, tá? Então, nesse primeiro aspecto que a gente viu, acho que o importante para nós é pensar nessa questão do compartilhamento da nossa fé, da nossa fé, da nossa vida com aqueles que estão caminhando junto conosco. O terceiro tópico da nossa lição é sobre Eude, o segundo juiz da nossa lição. Está lá em Juiz 3, de 12 até o versículo 30. Tá? Eude, primeiro aspecto, ele é da tribo de Benjamim. É uma tribo menor entre as 12 tribos. E Eude tem uma característica interessante, ele era canhoto. E o fato dele ser canhoto é que vai permitir que ele traga o juízo de Deus sobre aquela nação que veio a oprimir o povo de Israel. Interessante observar que Benjamim significa filho da mão direita, né? Então, ele é da tribo de Benjamim, tá? E esse é o significado, né? Filho da mão direita, que está associado à destreza em combate, tá? É só uma informação, mas Eude é canhoto. Vale notar que Deus usou pessoas de menor tribo e homens sem muita coragem. Que a gente percebe isso, parece que é uma constante em todo o livro de Juízes, esses líderes, pessoas simples do povo, pessoas que cuidavam da sua lavoura, cuidavam das suas terras e estavam vivendo um momento de opressão, e Deus então vem e chama aquela pessoa, coloca sobre ele o seu espírito, capacitam para que ele faça uma tarefa que vai além, muito além da sua capacidade, muito além dos seus recursos, muito além da capacidade até da sua família, da sua tribo. Tá? Então, isso é muito interessante, né? Deus usou pessoas de tribos menores e homens até com muita pouca coragem. Após a morte de Otiniel, os israelitas voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Como já havia falado, então ele morreu. O que eles fizeram? Vamos voltar às práticas equivocadas, né? Voltaram aos Baalins, Astarote, a cera, né? A cera, e voltaram a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor
deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então, duas coisas importantes nesse texto que lemos aqui. Ó, o Senhor deu poder a Eglon. Então, Deus permitiu, deu a ele poder para que ele pudesse atacar o povo de Israel. Tá? Rei dos Moabitas, que se juntou com outros reis, tá? O Amon, né? E os amalequitas, os quais trouxeram sofrimento ao povo de Israel durante 18 anos. Eu trouxe também aqui Juízes 3, 12 a 14, eu trouxe aqui vocês uma nota sobre esses dois povos, né? Os Moabitas, tá? Eles procedem da união incestuosa de Ló com a sua filha mais velha, está lá em Gênesis 19, 37. A versão da Septuaginta, que é esse número aqui, ó, 70, tá? Diz que Moabe significa é de meu pai. Esse é o significado do nome, Moabe. Tá? Os irmãos lembram que Ló, antes da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, saiu de lá com a sua mulher e as suas duas filhas. Tá? A mulher de Ló acaba ficando pelo caminho, né? Virou uma estátua de sal. Mas ele, depois que saiu de lá, coabitou com as suas filhas, e aí surgiram dois povos, os Moabitas e os Amonitas. Primeiro ele teve uma relação incestuosa com a filha mais velha, e depois com a filha mais nova, da onde surgiram os Amonitas, descendentes de Amon, que também procede da relação incestuosa de Ló com a sua filha mais nova. Então, é interessante. Eu vou voltar o mapa aqui, ó, para mostrar para os irmãos. O mapa aqui das 12 tribos de Israel, tem as tribos aqui, e você tem aqui, ó, os Moabitas aqui embaixo, ó, ao lado do Mar Morto, tá? No lado leste, aqui, você tem o Rio Jordão, então fica do lado leste. Os Amonitas, um pouco mais para cima, tá? E os Amalequitas aqui embaixo, ó, já para baixo aqui de Judá, numa região de deserto, tá, ok? Tem o deserto de Sim, e aqui tem outras áreas de deserto, aqui em direção aqui, ó, ao Egito, vai em direção ao Egito, tem mais áreas aqui de deserto, vai até para a península do Sinai também. Então, esses três povos se juntaram contra Benjamim, aqui, ó, pequenininho aqui no meio, ó, tá vendo? Tá? Então, é interessante, né? O povo de Israel tomou posse da terra, eles estavam habitando as terras conforme foram divididas para cada família, mas no meio, entre eles e em volta, havia vários povos que criaram muitos problemas para eles, né? Tá? Vamos lá. Letra E, juiz, Eude, o opressor é Eglon, de Moabe. Ele oprimiu Israel durante 18 anos. Eude, depois que libertou Israel, julgou o povo de Israel durante 80 anos. Tá, ok? Letra F, a estratégia de Eude. Eu vou colocar vários slides aqui que fala dessa estratégia dele, né? Ele teve uma forma de lidar com essa situação. Primeiro, ele começou fazendo uma espada de 2 gumes, que isso é um punhal, tá? E que tinha em torno de 40 centímetros, não era muito pequeno, não, tá? Se fosse lá no Nordeste, era uma peixeira quase, né? E ele, que significa um gômede. Mas essa medida, ela não se tem certeza desse valor, o exato dessa medida, essa medida de comprimento, tá bom? Eu procurei aqui, não encontrei, né? O que eu encontrei é isso que eu estou passando para vocês, que tinha em torno de 40 centímetros e não se tem certeza sobre o tamanho. Então, ele colocou o punhal no lado direito, tá?
porque ele era canhoto e foi levar o tributo, que era o pagamento, provavelmente em produto da terra, né? Eu acredito que era o imposto que eles deveriam pagar, porque eles estavam subjugados ao rei de Moabe, tá? E ele colocou o punhal do lado direito, né? Porque ele era canhoto, então ele ia cruzar com a mão esquerda para o lado direito dele e puxar o punhal. Se ele fosse destro, ele colocaria o punhal do lado esquerdo dele, possivelmente onde se colocava as espadas, que puxava com a mão direita, e aonde os soldados iriam ver, identificar. Então, esse fato dele ser canhoto chama atenção, porque o seu punhal estava do seu lado direito, né? E ele foi entregar o tributo, entregou o tributo para o rei e foi embora. Tá? Se vocês leram os textos lá, que está a referência bíblica, ele foi embora, ele não matou o rei. No momento em que ele entregou o seu imposto lá, né? Ele foi embora. Só que quando ele chegou aos ídolos de perto, os ídolos de pedra, perto de Gilgal, está lá em Juízes 3,19, o que ele fez? Ele deu meia volta, né, e voltou novamente para falar com o rei. Tá? Segundo uma Bíblia de estudo, ídolos de pedra talvez fosse um santuário pagão, construído com as 12 pedras que Josué havia colocado ali. Lembra quando Josué atravessou com o povo o Rio Jordão e eles fizeram uma coluna de pedras lá em Juízes, Josué 4:20, tá? E aquela seria um memorial. Supõe-se que essas pedras foram retiradas ali, nesse momento de opressão, e fizeram aí um ídolo de pedras. Então ele foi, quando ele viu aquilo, acho que a indignação dele subiu ao seu coração, e ele deu meia volta e voltou a apresentar-se ao rei, dizendo que tinha uma mensagem secreta para ele. Tá? Aí ele pediu uma nova audiência, em uma sala no andar superior, eles sozinhos, porque o rei achou prudente falar com ele sozinho, porque Eude anunciou que tinha uma mensagem do Senhor para ele. Tem uma mensagem de Deus para o Senhor. Está lá em Juízes 3, versículo 20, somente a parte B do versículo. O rei, e aí, eles sozinhos naquela sala, o rei se colocou em pé para ouvir o que Eude tinha a dizer. Então Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal da coxa direita e o cravou na barriga, lá em Juízes 3, 21. O rei não sobreviveu. Ele cravou o punhal, né? Se você ler o texto, vai dizer, está escrito que a faca ficou enfiada lá, ele era um pouco gordo e sumiu, acho que no meio daquela barriga, a espada, o punhal que Eude levou. Eude, o que ele fez? Ele trancou as portas e fugiu pelo pórtico, que é o que nos fala o texto. Segundo intérpretes da Bíblia de Estudo, diz que ele escapou pela latrina, tá? Que é o significado do hebraico, mas é um significado incerto. Então, supõe-se que essa latrina seria por onde, né, se jogava fora, tá, os dejetos do banheiro, tá, que era jogado para fora da casa, através de uma rampa, de alguma forma, e ele saiu por ali, né, fugiu, trancou a porta e fugiu. Os servos ficaram apreensivos, né? O texto vai nos dizer isso, porque o rei não saía de dentro do quarto, achando que o rei até estava passando mal, e quando eles entram, encontram o rei ali já morto. Ele fugiu e foi à região montanhosa de Efraim, e lá ele tocou. Oi? Lá ele tocou a trombeta e liderou os que se ajuntaram a ele para guerrearem com os moabitas, tendo matado uns 10.000 guerreiros fortes. Então, tocou a trombeta, convocou o povo para a guerra, tá? E eles foram lá lutar contra os moabitas e eles obtiveram sucesso.
Depois da guerra, Eude reinou por 80 anos, né? Um reinado longo, o dobro, né, dos 40 anos, né, que reinou o juiz, né, Otiniel. Tá? História de Israel para hoje nos fala que tanto José como Otiniel haviam alertado o povo de Israel quanto à importância de conhecer e obedecer a palavra de Deus. Mas o povo não correspondeu à fidelidade de seus líderes. Hoje, os líderes cristãos têm responsabilidade semelhante. O texto nos diz isso, olha, 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, e que seus ouvintes prestem bem atenção. Então, o texto está nos dizendo que a importância de conhecer e de obedecer. E nós temos que, como líderes, essa responsabilidade de convocar o povo, de chamar a atenção, de mostrar a palavra, né, seja no momento oportuno, quer não seja no momento oportuno, de exortar para que o povo possa se corrigir dos seus erros, dos seus equívocos. Isso é uma responsabilidade da igreja, dos líderes, dos pastores, né, daqueles que querem liderar, é uma grande responsabilidade. Tá? E aí está o exemplo para nós. Na conclusão dessa nossa lição, nós retornamos aqui àquele aspecto que já falamos na semana passada. Em Juízes, Deus aparece como Senhor da história. Isso é claro, né? Veja que o povo estava na terra, o povo estava ali vivendo na terra, podendo desfrutar de todas a abundância que havia ali, mas o povo foi infiel. Então Deus permitiu que uma outra nação pudesse oprimi-los para que eles voltassem para ele, para que eles aprendessem a fidelidade, né? Se retornassem ao Senhor. Então o Senhor tem o controle da situação, né? É o Senhor da história. Tá? Pessoas e povos cumprem seus propósitos. Ele é, antes de tudo, misericordioso e compassivo, que foi essas características que nós vimos na semana passada. Que essa ação demonstra o quê? A sua misericórdia, a sua paciência, tá? Porque o povo errava, mas Deus ouvia e via a situação de dificuldade e trazia livramento para o povo de Israel. Por isso ele não eliminou o seu povo, ele queria o povo que ele havia redimido do cativeiro. Né? Então Deus estava tratando com ele, estava levando-os, conduzindo-os num aprendizado, e não simplesmente acabar e eliminá-los. Eles tinham que aprender a ser fiéis e a confiar plenamente em Deus. Então ele usou pessoas de todo tipo. Não eram nobres, nem muito sábios, nem muito fortes. Aqueles a quem Deus escolheu e capacitou para o serviço. Tá? É o que a gente vê hoje, né? Nos nossos dias. Não muito, né? Já foi muito mais dessa forma no passado. As igrejas eram muito mais abertas, muito menos questões políticas, né? Era mais aberta e havia mais oportunidade, as pessoas mais simples, né? Às vezes pessoas com muita dificuldade, mas tinham as suas oportunidades. Hoje a gente vive um momento assim de um certo elitismo, né? Uma preferência por certo tipo de pessoa, né? Que julgamos ser mais capacitada, né? Mas isso não tem um parecer, né? Não é assim que Deus age, né? Não é dessa forma que Deus age, tá? O que nós podemos aprender é que a sua palavra precisa ser ensinada e obedecida, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Tá? E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu e vocês estamos nos esforçando para aprender a palavra, para que possamos ser melhores diante do Senhor, tá? E não virmos a errar e a falhar. Tá? Eu coloquei todo o texto aqui que foi indicado pela revista, que é 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 a 9. E eu vou ler, e é um texto que até eu recomendo que você leia depois,
com calma e pense sobre ele, porque é um texto muito rico, muito bonito, né? Que fala-nos acerca desta situação, né? Nossa, e diante da igreja, diante do povo. Olha, diz assim o texto: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento, olha só, conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha o que o texto nos diz. Conhecimento, né? Deus nos chamou. No versículo 4, ó, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Quantas virtudes que nós precisamos ter em nossas vidas, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma palavra extraordinária, né, de Pedro. Pois aquele a quem estas coisas não são, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, todas aquelas virtudes que nós lemos, né, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, irmão, quanta coisa nós precisamos aprender, quantas coisas temos que ainda crescer em conhecimento, como nos fala aqui, olha, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, né? Porque essas coisas têm que existir em nós, haver em nós. E tendo essas coisas em nós, nós devemos compartilhar com outros essas virtudes que estão em nossas vidas. Isso é conhecimento do Senhor, é conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu coloquei aqui só esse lembrete, próxima aula, lição 11, nós vamos começarmos a falar de Débora e Baraque, tá? Estamos falando da era dos juízes. Eu vou sair do meu compartilhamento aqui para a gente conversar alguns minutinhos, tá? E a gente ouvir os irmãos, o que vocês têm a dizer, tá? Para nós, né? Participando desse compartilhamento, né? Desse momento aqui da lição. O que vocês acharam? Eu achei interessante esse aspecto, né? Do compartilhamento, tá? Entre Caleb e Eude. Tá? Eude não, Otiniel. O que vocês acham dessa responsabilidade que temos nós de compartilhar com outros a nossa fé, a nossa experiência cristã? Falar? Ninguém quer falar? Está todo mundo pensando? Pastor, já que ninguém quer falar, eu vou falar. Pode falar. Eu também, até quando o pastor estava falando, eu até marquei, eu falei que a hora que ele perguntar o que chama atenção, eu vou falar que me chama atenção isso, né? Eu lembrei dos exemplos da Bíblia também, de Paulo e Timóteo, quanto ele orientou, né? E a gente lembra até da nossa própria vida, ou de quando a gente começou no Evangelho, que a gente sempre seguia alguém. Alguém deixa para você aquilo que você, não o que você vai ser, mas deixa para você o exemplo. Eu lembro, por exemplo, na mocidade, acho que o pastor também deve ter pego essa época, não sei, mas do nosso irmão pastor Celé, né? Então, tudo que eu aprendi de início de fé, depois a gente aprende um monte com um monte de gente, a pastora Nani
como coordenadora da mocidade que ela foi, mas eu lembro que eu aprendi muito com ele. Ele que levava a gente para fazer as coisas, eu não lembro se você era desse tempo, mas a gente ia com ele distribuir ceia na segunda-feira depois da Santa Ceia. Então, é meio que, né, um exemplo assim que eu lembrei na hora que você falou disso, né? De receber orientações de outras pessoas. É óbvio que em outras áreas a gente também pode ter, no seu trabalho, você se espelha em alguém. E aí que fique para nós de sermos espelho para alguém, né? Às vezes não só da nossa casa, mas na igreja, que alguém olhe você e veja suas boas qualidades, né? E não para que aquilo seja para a sua glória, mas que a pessoa olhe aquilo que você faz e sirva. Ai, olha, aquilo ali me chama atenção, eu vou querer estudar a Bíblia que nem o pastor Gamarron, ele é dedicado e tal, entendeu? Então eu pensei nesse tipo de coisa. Você falando me fez lembrar, no início,